Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do nosso podcast Topa Tudo Portugal! Gente, eu tava com saudade de vocês! Caraca, terceira temporada, gente. Já o negócio tá vamos ficando com bom, tudo. hein? Tá ficando bom. Ó, eu sou Larissa Abreu. E eu sou a Thalita Aragão. Estamos muito felizes em voltar com essa temporada. Temos uma pessoa aqui do lado que veio diretamente do Brasil pra Portugal. Tem muita coisa interessante nessa terceira temporada, gente, não tem, se Lari? prepara. Nossa, vários convidados incríveis. Uma delas tá aqui agora, inaugurando essa temporada com a gente. Ela veio pra fazer um toque num grande evento de empreendedorismo feminino aqui em Lisboa, da Rede Conexão Mulher. E ela é especialista em oratória, comunicação, ajuda mulheres a alavancarem no digital e também no offline através de uma comunicação assertiva, concisa. Ela é top, né, gente? Pois é. O que temos a então dizer? Vamos apresentar a nossa convidada, Bora. que a gente tá podendo, viu? Vambora! Micarla! Oiê! Tô Bem-vinda! muito feliz de estar aqui com vocês. Gratidão pelo convite. Espero que a gente tenha um papo aí tão divertido quanto essa abertura. É porque eles não viram os bastidores, né? Que a gente tentou, assim, foi... Nossa Senhora. Diretamente de São Paulo, certo, Micarla? Diretamente de São Paulo. De São Paulo pra Lisboa. Muito bem. Então vamos Bem-vinda. conversar. Bem-vinda. Bora lá, né, Micarla? Vamos começar do meio, né, gente? Vamos fazer diferente, né? A gente sempre começa pelo início. Vamos começar do meio. O que você tá fazendo aqui em Portugal? Nossa, eu fico muito feliz. É a terceira vez que eu tô aqui em Lisboa, né? A primeira vez foi em 2019, a segunda foi ainda esse ano. Não imaginava que eu ia voltar para Portugal tão cedo assim. E eu tô muito feliz de estar aqui. Eu vou palestrar num evento de empreendedorismo feminino. Vamos trazer aí como é que mulheres se comunicam de forma mais confiante para o pessoal aqui de Portugal também. Boa. Top. Evento esse que eu e a Lari vamos estar lá também. Claro que a gente Porque vai. se a gente tá falando de empreendedorismo feminino, a gente tá Tamo no meio. dentro, gente. Já estamos lá. Com certeza. A Rede Conexão Mulher é uma rede muito grande aqui na Europa e também se expande aí no Brasil e todo mundo. E trouxe a Micarla justamente para agregar valor nesse sentido. E o que você acha sobre Portugal? Assim, você tem alguma relação com o país? Não. Eu tô tentando descobrir se eu tenho. Eu não vou falar não tenho, daqui a 6 meses eu descubro. Mas falam que Barros é um sobrenome português, né? Então eu tô aí em busca de fazer minha árvore genealógica pra entender se eu tenho ou não algo ali com Portugal. Mas a primeira vez que eu vim a Portugal, em 2019, foi pra participar de um torneio de debates e oratória que teve na Universidade de Lisboa. Olha. E aí, a segunda vez que eu vim a Portugal, eu vim para receber uma premiação como referência em empreendedorismo feminino. E tô aqui pela terceira vez, então assim... Eu acho que eu tenho que descobrir o que eu tenho com Portugal. Que Portugal está constantemente me chamando para voltar aqui. Nossa, olha só, torneio de oratória, o que é isso? Como é que é isso? Fiquei curiosa. Foi exatamente assim que, na realidade, eu comecei a me desenvolver ainda mais a minha comunicação. Não sei se vocês já assistiram aqueles filmes que tem duas pessoas debatendo em alguns torneios, num estilo assim bem político, uma coisa bem de lá de fora do Reino Unido. Não é uma coisa só de filme, aquele esporte realmente existe e ele tem aqui em Portugal, inclusive na Universidade de Lisboa, na Universidade de Coimbra, já debati. É um esporte? Exatamente, é um esporte. As Gente. pessoas... Existem competições, inclusive em 2019, quando eu vim para uma competição, eu tinha sido convidada para participar da competição do primeiro campeonato mundial de debates em língua portuguesa, que aconteceu aqui. E eu participei por muito tempo desses movimentos nacional e internacionalmente de fazer discursos preparados, de improviso, discutir. Então, ele surge lá no Reino Unido, esse esporte. Ele tem bastante aqui em Portugal, inclusive nas universidades aqui de Portugal. E o pessoal discute sobre diversos temas. Sobre política, relações internacionais, atualidades. E aí tem várias regras que compõem um bom discurso, quem vai ganhar, quem vai perder. Mas, assim, foi uma parte importante da minha trajetória, porque, inclusive, a primeira vez que eu vim a Lisboa foi a primeira vez que eu saí do Brasil.
Olha. Eu nunca tinha viajado para fora. Então foi por meio disso que eu tive a possibilidade de começar a sonhar e a almejar com isso em uma época que para mim parecia pelo menos uma realidade muito distante, viajar para fora. Era tudo muito distante, muito caro, não fazia muito sentido na minha cabeça. E a primeira vez que eu vim foi justamente para debater. Começou bem? Começou com o pé na porta. E, olha, amiga, desculpa, mas eu fiquei curiosíssima sobre esse torneio. eu Vou também. fugir do script. Eu também. Porque, assim, eu fico pensando, cara, aqui tem essa questão do sotaque, né? Da língua que eles falam que é o português original. E você, Exato. brasileira, veio para um torneio desse. Ah, e detalhe, tem algumas pessoas aqui que dizem que existem duas línguas, o brasileiro e o português. Nossa, assim, pra mim, Isso é até eu vou meio ser polêmico. sincera. Foi bem desafiador conseguir compreender ali no início. Até porque no debate a gente tem que falar em até 7 minutos cada um. Então, nos discursos de debate, normalmente, né? No de debate, não no de oratória, a gente fala muito rápido para conseguir falar a maior quantidade de dados possível no menor tempo, porque a gente não pode ultrapassar o tempo. Então, imagina. Era a minha primeira vez em Lisboa, o pessoal falando extremamente rápido, e eu, meu Deus do céu, eu não estou entendendo nada. Os que debatiam contigo eram portugueses todos, Micarla? Tinha uma mescla, né? Certo. Vieram algumas pessoas do Brasil Ok. junto comigo também. E assim, mas a sua maioria eram portugueses. E a tua primeira vez em Portugal? Era a minha primeira vez em Gente, Portugal. agora corta pro momento que você tá em Portugal. Eu, né, tô em Portugal há 6 anos, até hoje eu não entendo 100% das coisas que os portugueses falam. E não é por mal, é porque eu tenho essa dificuldade. Agora, um torneio de oratória. Imagina. Os portugueses falando rápido. E você tendo que entender. Gente, socorro, parabéns. Deve tá ter de tido parabéns. até situações engraçadas e Nossa, hilárias, não é? Demais. Eu lembro que era a minha primeira vez aqui, né? Eu nunca tinha pensado, sonhado. Na época eu era estudante, não era tão bem financeiramente quanto eu sou hoje em dia. E aí eu lembro que a primeira vez eu falei assim, a gente tava num grupo assim de brasileiros, e eu cheguei pra uma menina portuguesa e falei: "Nossa, onde é que fica o banheiro? Eu queria saber onde fica o banheiro." E ela falou super alto na frente de todos os brasileiros: "É só virar à esquerda, rapariga." E eu, meu Deus, eu não sabia, eu não sabia se ela tava. Eu falei: "O que tá acontecendo aqui?" Mas ok, todo mundo riu horrores. E aí eu acho que esse é o legal, a gente reconhecer as diferenças e levar elas na brincadeira, porque saber que são culturas ali diversas, né? E às vezes a forma da linguagem, a forma de falar, eu nunca esqueci de um caso, um amigo meu foi para uma universidade em Coimbra ter reunião com o reitor. E eles falando que a tese dele estava muito bem escrita, não sei o quê, e falaram alguma coisa que o meu amigo ficou super... Aí ele pegou com aquele sotaque meio nordestino, pegou e a pessoa disse assim, olha, realmente isso aqui eu nunca tinha visto algo igual. Aí ele olhou e disse assim, ó, mentira. Aí ele, o senhor da reitoria, você está a dizer que eu estou a mentir? E ele diz, não, isso é só uma expressão do mentira, não acredito, né? Ou seja, às vezes a palavra é a mesma, a linguagem e a colocação verbal é a mesma, mas a expressão, e principalmente quando é de uma forma assim meio coloquial, acaba deixando a pessoa numa situação meio desconcertante, né? E essas são apenas algumas das milhares de situações. Né? É igual foda-se. Você sabe que aqui em Portugal o foda-se é usado pra tudo, né? Não é o nosso foda-se brasileiro. Não Exato. Aqui, assim, dois amigos vão se cumprimentar e falam, foda-se, foda-se. Ai, desse nível. Principalmente nas regiões mais do norte, porque em Portugal há muitos sotaques também, apesar de ser um país pequeno, mas também, hoje eu já percebo, quando uma pessoa de Braga, de Guimarães, do Porto falam, eu já consigo perceber que ela não é de Lisboa, eu já consigo ter essa percepção. E não só pela forma de falar, mas também por algumas expressões que são muito mais comuns no norte do que aqui, Que legal. e vice-versa, e também pela forma, tanto do comportamento como pela colocação. Às vezes até algumas palavras que não são homólogas, mas se referem ao mesmo objeto, como, por exemplo, tênis e sapatilha.
se eu não me engano, se eu não estou em erro, como eles dizem aqui, se eu não estou em erro, aqui na região de Lisboa, que é a região mais central, fala-se tênis, e lá no norte fala-se mais sapatilhas, né? Se referindo ao sapatênis do homem ou aquele tênis que não é o tênis da academia, entende? Enfim, ou seja, até dentro de um país como Portugal, que é pequeno, existem todas essas nuances e diferenças. Imagina num país enorme como o Brasil, e imagina do Brasil para cá e de cá para lá, né? É uma riqueza brutal. E ela, especialista em comunicação, agora eu fiquei curiosa para saber de você. Eu não sei se houve ainda tempo suficiente aqui em Portugal, mas assim, você com seu conhecimento em comunicação, você consegue perceber diferenças sutis ou até mesmo bem agressivas entre as culturas brasileira e portuguesa, no sentido de não só no idioma, na fala, mas no comportamento, na cultura? Acredito que bastante, né? No Brasil, eu acho que uma coisa que tem se popularizado cada vez mais e que eu acho muito importante, que eu defendo muito, é a questão da linguagem clara de verdade. Por quê? Muitas vezes a gente não entende que para a gente alcançar o maior número de pessoas o possível, não adianta a gente querer usar uma comunicação extremamente rebuscada, com palavras muito difíceis, que esteja 100% de acordo com as regras ortográficas e a língua. E aqui é obviamente que eu entendo e defendo que as pessoas tenham esse acesso à educação. Mas quando a gente fala do Brasil, de ser um país tão grande, da gente conseguir chegar em tantas pessoas, principalmente para a gente usar tanto as redes sociais lá, a nossa linguagem ela tem que ser clara. E aqui eu sinto que as pessoas elas têm uma linguagem muito mais rebuscada, elas falam um pouco, elas se preocupam um pouco mais com essa questão, mas que eu acredito particularmente que é um ponto extremamente positivo do Brasil, porque quando a gente se comunica de forma clara, sem se preocupar com erros ortográficos, se a pessoa está falando corretamente ou se ela não está, eu sempre falo assim: você entendeu o que a pessoa quis dizer, o que ela disse para você? Entendi. Então não importa, de fato, a regra ortográfica em si. O que importa é você se fazer ser compreendido. Não à toa a gente ficou tanto tempo aqui falando, né, sobre nós falarmos, de certa forma, o mesmo idioma, mas ao mesmo tempo não falarmos, porque tem essa grande diferença. Então, para mim, a comunicação ela tem que ser o mais clara possível, para que todo mundo consiga te entender de fato. E principalmente quando a gente fala de Brasil, que nem todo mundo teve acesso à educação. O Brasil, infelizmente, ainda é um país que tem uma taxa de analfabetismo funcional muito grande, que são as pessoas que sabem ler e escrever, mas elas não compreendem textos. Olha que loucura. Nossa taxa de analfabetismo funcional lá no Brasil é muito grande. Então, quando a gente tem consciência disso, a gente começa a ter uma consciência muito grande da importância de a nossa comunicação ela ser cada vez mais simples, para que ela consiga, de fato, atender a todo mundo. E resume bem aquela frase famosa, né, que eu nem sei de quem é, mas que é: o bom comunicador é aquele que se faz entender, aquele que passa a mensagem, não aquele que reclama. Ah, eu falei, se ela entendeu ou não, o problema é dela, né? Se anula da responsabilidade de comunicar. Mas, Micaela, onde é que fica aí? Desculpa se isso chega a ser meio que vai de encontro ao que você acabou de dizer. Mas onde é que fica aí a questão da interpretação? Porque, embora eu possa ter uma comunicação clara, mas por mais clara que eu seja, pelo menos o que o dia a dia nas redes sociais me mostram é que, independente do que eu passe, tem muita gente que faz outras interpretações, né? Ou seja, eu posso ser claríssima, mas sempre vai ter alguém que vai ter uma outra interpretação, não vai entender a minha mensagem. Às vezes eu até brinco dizendo, na internet, a gente tem que dizer o que quis dizer e o que não quis dizer. É muito interessante o que você falou, porque eu acho que a gente tem um conceito muito distorcido sobre compreensão. Ok. Compreender o outro significa que eu vou me colocar dentro da minha perspectiva de uma forma respeitosa em relação à sua opinião. Não significa que eu vou pensar igual a você. Por quê? Ainda que eu concorde 100% com você, a minha percepção do que você disse, ela vai ser baseada em quê? Na vivência que eu vivi. Exato. Nos traumas que eu tenho, nas pessoas que eu tive, na cultura que eu vivenciei. Então,
é impossível, 100% impossível que a gente queira que as pessoas entendam 100% a gente. Porque Ok. quando uma pessoa se coloca no seu lugar, ela não se coloca 100% no seu lugar. Ela se coloca no lugar dela com a sua visão. É verdade. Essa é a diferença. Então, o que que eu defendo dentro da comunicação? Que a gente fale pelo menos de forma respeitosa, que é, eu posso discordar de você, mas eu não posso te culpar por eu não ter te compreendido. Entendi. Entende? Então, quando uma pessoa vem, ela te joga hate na rede social, ela faz um comentário inconveniente, ela fala da sua aparência, ela fala de algo. Muitas vezes ela entendeu de fato o que você disse. Só que ela tá tão focada na própria perspectiva dela que ela quer só vomitar, digamos assim, o que ela sente. Não é o que de fato ela enxerga sobre o que você disse. Tanto que se a gente parasse para fazer, assim, uma análise de fato, é uma coisa que eu já fiz. Eu cuido, né, da minha conta do Instagram até hoje, não tem ninguém que mexe nela. Mas eu passei muito tempo também cuidando da conta do meu noivo, o El Professor da Oratória. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Uma coisa que eu gostava muito de fazer, por uma questão de perspectiva de pesquisa, era às vezes abrir comentários de vídeos muito polêmicos e analisar. Sei. O que as pessoas estavam falando, o que as pessoas estavam xingando, o que essas pessoas de fato que fazem esses comentários chulos, digamos assim, elas estão querendo expressar. E se você para pegar, é um descontentamento que muitas vezes a pessoa tem com ela mesma. As pessoas, elas não discordam nas redes sociais, elas vomitam as emoções delas. Então nunca é uma questão de eu analisei o que essa pessoa disse e eu vou argumentar aqui com ela. Eu vou discordar dela de uma forma que eu vou trazer um dado científico, que eu vou perguntar de onde ela tirou essa informação, que eu vou tentar entender qual é a perspectiva dela. É sempre, você é feia, você é gorda, você é ridícula, cala a boca, quero que você morra. Onde é que essa louca tirou isso? Ixi, o povo fala muito Esta senhora... Isso tem muitos que falam isso de mim. Não é comunicação, tirou isso. Entende? E assim, uma coisa que eu sempre falo, eu vou permanecer falando eu recomendo que você discorde de mim. Sempre. Sabe por quê? Porque discordar é um direito, principalmente para nós mulheres. Nós, por muito tempo, não tivemos sequer o direito a discordarmos umas das outras. Mesmo? Quanto mais dos outros. Então, eu recomendo que você discorde de mim. Eu, assim, 100%. Se tem uma coisa que eu quero é que você discorde. Porque enquanto você estiver discordando de mim, significa que eu e você continuamos tendo direitos. Só que existe uma grande diferença entre discordar e atacar, que é onde as pessoas se perdem. Elas acham que a internet é terra de ninguém, que elas podem falar o que elas querem, sem consequência nenhuma na vida dos outros, e elas não pensam. Então, Micarlo, quer de fato discordar? Você apresentar a sua opinião de uma forma respeitosa. Tá, vamos lá. No lugar de você chegar e você criticar logo a pessoa, porque você não concorda com ela, que tal você fazer uma pergunta para você ter certeza sobre o que você entendeu? Exato. Só essa técnica aqui de comunicação, de você repetir o que o outro disse com base no que você entendeu, gente, isso salva a discussão em casamento, em relacionamento, em empresa, em amizade. É uma coisa muito simples. Eu chegar... Em negócios, com clientes. Exato. Então, vamos supor... Validar o que o outro disse. Então, vamos supor, seu chefe chegou hoje de manhã para você e pediu para você entregar um documento até as 2h da tarde. Só que você tinha algumas outras demandas para entregar também. Você vai virar para ele e você vai falar assim, Alberto, deixa eu ver se eu entendi. Então, eu esqueço as outras demandas e entrego esse documento até as 2h da tarde? A pessoa vai te responder. Você percebe? É uma coisa simples. Mas não, o que a gente faz? A gente pega a opinião do outro. Aí vai logo dizendo pro outro vizinho, né, da mesa. Tu tá vendo? Eu tô aqui com 1000 coisas pra fazer e o cara ainda vem querendo que eu entregue esse negócio às 2h. Pô, eu não vou entregar nenhum. Exatamente. As pessoas, elas pegam a informação, elas tiram as próprias conclusões e despejam. Elas não validam com o outro, elas não perguntam, elas não têm certeza. Até porque, isso que você está falando, o exemplo do Alberto, de repente, até a pessoa que delegou a tarefa não se liga que o outro tem várias outras tarefas paralelas, que para entregar aquela 2h da tarde, vai ter que interromper as outras tantas, né?
Exatamente. Então, tudo acaba sendo uma falha de comunicação muito grande. E hoje, quando a gente fala de internet e de rede social, a gente tem que entender que um recorte, muitas vezes, tem 30 segundos e 1 minuto. Ele não fala sobre toda a sua experiência de vida. Um recorte não conta a sua história. Um recorte não fala suas crenças, valores. Não conta muita coisa, conta a sua pequena opinião a respeito de um tema específico. Super pontual. E outra, sem contexto, muitas vezes. Porque assim, Exato. por mais que o corte seja bem feito e haja ali um contexto superficial, não tem um contexto robusto, né? Quantos cortes a gente vê e fala, gente, não é possível, essa pessoa falou isso mesmo, aí depois você vai assistir o longo, Isso. você vê, pô, mas agora eu entendi, né? Exato, e às vezes você até concorda com a pessoa ali, com o que ela disse. Então, eu acho que a gente acaba ficando um pouco mal acostumado a consumir informações de forma muito rápida, sem sermos críticos. E isso ficou muito claro com fake news, que continua acontecendo até hoje, agora com inteligência artificial mais ainda, que qualquer informação pode ser disseminada e aquilo parecer uma verdade muito grande. Então, a gente nunca foi ensinado, e eu sei que essa não é uma culpa nossa, ok, você me trouxe, vamos supor, eu tô ali consumindo conteúdo de um médico na internet. Quem é que para ver o corte, analisar o corte e falar: de onde ele tirou essa informação? De onde... Peraí, será que tem embasamento que essa pessoa tá falando? Deixa eu ir pesquisar. Ninguém faz isso, sejamos sinceros. Então, hoje, existem técnicas de posicionamento que as pessoas usam para ter mais autoridade. Então, coisas que te fazem ter mais autoridade. O número de seguidores, o verificado do Instagram, as pessoas que te seguem. E aí as pessoas usam tudo isso no inconsciente delas para automaticamente validar a opinião de qualquer pessoa. E isso é muito bom em certa partida, porque pessoas que antes não tinham voz, hoje podem ter voz ali na internet, sem necessariamente precisar de um diploma, porque eu também não acredito que você precise de um diploma para você ter uma opinião validada. Mas, ao mesmo tempo, também tirou a nossa capacidade de criticar algumas coisas. Então, a gente só precisa de um número de seguidores pra gente achar que a pessoa sabe o que ela tá falando. E nem sempre um número de seguidores significa que a pessoa tem embasamento pra falar determinadas coisas. E eu acho muito arriscado tomar algumas informações como verdades ainda mais absolutas, né? Quantas e quantas pessoas, às vezes, a gente vê que o fato... Eu costumo dizer, quando a gente atinge uma certa audiência e tal no Instagram, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que diz, com o que fala, com o que publica, porque muitas vezes é isso aí que você acabou de dizer. O que a gente diz, às vezes, quem está assistindo vai sempre entender como sendo uma verdade absoluta, né? A gente até diz, às vezes é até clichê, eu já vi muita gente dizendo, gente, cuidado com o que vocês acreditam, nem tudo que está na internet é verdadeiro, tenham cuidado, não saiam aí assistindo e qualquer um que mete a cara e está dizendo que o céu é rosa, que só porque ele tem 200 mil seguidores e diz que o céu é rosa, porque o céu é rosa, né? Sim. Enfim, é só um paralelo, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso e isso deve ser latente, assim, na tua área, não é? É, por isso que uma das primeiras coisas que eu sempre falo, assim, muita gente chega pra mim e fala, Carla, quero mudar de vida. Qual a primeira coisa que eu faço? Toma cuidado com quem você segue no Instagram. Primeira coisa que eu fiz pra mudar drasticamente a minha vida foi fazer uma limpa no meu Instagram. Não vou ficar seguindo, porque é da minha família, porque eu conheci no banheiro de uma balada, porque é do meu emprego. Não, eu tenho que ser um pouco mais crítica, tá? Eu quero consumir, de fato, o conteúdo dessa pessoa. Exato. Eu me inspiro nessa pessoa, que não tô mandando você dar um follow na sua mãe, não é isso. Mas assim, a gente sabe que tem pessoas que a gente segue por educação que a gente não quer seguir, que a gente tá incomodado com o conteúdo da pessoa. Carla, mas eu não posso dar um follow porque, sei lá, é meu chefe. Oculta o conteúdo da pessoa. Vai lá no botãozinho do Instagram e oculta. Você vai estar lá seguindo a pessoa, você não vai ver nada dela. Então, uma coisa que eu tenho muito cuidado é em quem eu sigo, o tipo de conteúdo que eu consumo. Por falar de comunicação, em sempre ter essa base teórica, de pesquisar a fundo sobre o que eu falo, como eu falo. Mas mais que isso, eu acho que assim, a gente também tem que tomar um certo cuidado,
pra gente não deixar esse tipo de coisa travar a gente de se comunicar na rede social, sabe? Sim. De, então não vou falar nada, não vou fazer nada, porque eu não me acho inteligente, eu não tenho esse conteúdo. Não é isso, mas pra mim é você se perguntar, esse conteúdo aqui que eu tô fazendo, ele de fato vai edificar alguém que assista ele? Essa é a minha verdade? Esse é o que eu acredito? É o que eu defendo? Se eu precisar defender essa ideia, eu defendo ela? Eu estou confortável com isso? Faça. Poste. Porque aí é sua verdade. Você vai colocar a cabeça lá no seu travesseiro tranquila no final da noite. Porque Exato. você sabe que você está falando o que você prega, o que você vive. Mas isso num conteúdo profissional, certo? Ou seja, num perfil profissional, num perfil de produção de conteúdo. Se estivermos a falar, por exemplo, de um perfil pessoal, digamos assim, que a pessoa não tem ali a intenção necessária de produzir conteúdo, qual é o tipo de filtro que ela tem que fazer? O que é que você indicaria para isso? Eu acho que é o filtro da vida, né? Que a gente, às vezes, infelizmente, não tem. Eu brinco muito que o pessoal fala assim, nossa, mas a internet tá cheia de hater, uma galera que fala um monte de coisa nada a ver. Gente, o problema não é a internet. Qual o problema? Essa galera que é hater de internet era aquela tia inconveniente que a gente tinha na nossa família e que ninguém dava limite pra ela. Era aquela tia, aquela avó, aquele tio que chegava no almoço e falava que você estava acima do peso e todo mundo ria pra não ficar desconfortável. Que ninguém nunca deu limite a essa pessoa. E agora essa pessoa tem o celular na mão. E ela acha que o que ela fazia com a família dela, ela pode fazer com todo mundo. Que não tem consequência. Então, muitas vezes é assim. A gente não dá limites às pessoas no offline, a gente não ensina elas a se comunicarem de uma boa forma na vida. E elas levam quem elas são na vida pra internet. Para a internet. Então não adianta, mas eu xinguei aquele rios ali porque eu não gostei da opinião. Não, se você fez aquilo naquele rios, provavelmente você faz pior pessoalmente. Não tem como dividir os dois. O você Exato. faz na internet, o que em casa você faria pior. Ponto. Final. Então, assim, eu acho que é uma questão de ensinar pra vida, não só pra Entendi. internet. E, assim, tem um princípio muito grande de uma técnica que a gente chama de rapport, que é a habilidade de você ser uma pessoa carismática sem esforço. Primeira regra de rapport. Primeira é não critique, julgue ou reclame. É a primeira regra. Por quê? Porque a gente é muito mais tendencioso a apontar os erros dos outros do que a gente fazer elogios. Então, é um exercício simples. Todo dia se pergunta, eu elogiei pelo menos uma pessoa durante o meu dia hoje? Se não, você está fazendo alguma coisa errada. Então, é começar a perceber. Se eu critico todo o conteúdo que aparece ali para mim no Instagram, é porque provavelmente... Eu sou assim na vida real. Exato. E o problema é com quem tá criticando, né? Porque Exato. toca em alguma dor, gera alguma Exato. emoção, né? E isso causa um problema muito grande em todas as áreas da vida da pessoa. Porque se ela é uma pessoa que reclama muito, provavelmente ela é uma pessoa inconveniente no trabalho, em casa, com os amigos. Ela não é inconveniente só na internet. E isso tira a sua possibilidade de receber um aumento, de ter um relacionamento que vale a pena, de ter boas relações profissionais. Então, assim, a primeira coisa é... Eu sempre me pergunto, mesmo quando eu discordo de alguém, de algum vídeo, alguma coisa, eu penso assim, nossa, eu tô discordando deste vídeo, eu tô discordando dessa opinião. Só que uma coisa que foi essencial pra minha vida como um todo foi aprender a ser humilde. Quando a gente aprende a ser humilde, de conhecer e compreender que, independentemente do momento da vida que você esteja, você sempre pode aprender algo com alguém, você pensa assim, nossa, eu discordo do que ela disse. Legal, ok. Eu não vou perder o meu tempo mudando a opinião dela. Sabe por quê? Porque a minha opinião não foi pedida. Então, como é que eu sei se eu devo ou não expressar o que eu penso sobre esse tema, Micarla? A pessoa te pediu a opinião dela? Vamos lá. Ela vai mudar a opinião pela forma que você vai falar com ela? Não? Então, você está perdendo seu tempo, você está saindo do seu foco. Volta pro foco. Você está dando seu tempo, sua energia e o seu dinheiro, porque tempo para mim é dinheiro, para uma pessoa que você não gosta. Por quê? Isso não faz sentido, entende? Então, para mim, é um princípio básico de vida. Toda vez que eu pensar
em criticar alguém, eu vou trocar isso por um elogio. Ai, odiei, sei lá, o tênis que ela tá vestindo. Mas o que eu gostei na roupa dela? Exato. Pois Eu gostei do batom. Nossa, seu batom é muito bonito. Eu vou focar no que vai me aproximar e não no que vai me distanciar da pessoa. Eu tava lembrando de um dia... Achei que ficou reflexivo. Chega, a gente fica assim. Eu tava lembrando um dia desses que eu sigo algumas pessoas que elas transmitem um conteúdo muito assim, muito sensorial, muito de passar uma noção para os outros. E eu já vi muita gente dizendo assim, gente, o que são essas pessoas que falam na internet sobre algum traço da aparência física da outra? Tipo, teu nariz é horrível. Você acha que após ler aquele seu comentário, a pessoa vai sair rapidamente de onde ela está para procurar uma clínica e fazer uma cirurgia plástica no nariz só porque você acha o nariz da pessoa feio? Ou então, eu odiei seu cabelo. Às vezes a pessoa aparece com o cabelo cortado assim, aí vem o outro falar do cabelo, do nariz. Quer dizer, uma coisa é você discordar, às vezes, até do que ela falou, ou da opinião, ou porque tem um dado que a outra não sabe e você diz, tá tudo certo. Agora, quando a pessoa critica algo que a outra nem sequer pode mudar, isso é muito surreal. Ou seja, é mais insignificante ainda e mais sem noção um tipo de comentários desses. Eu acho isso muito importante porque eu acho um tema muito importante de ser discutido, porque a gente tem a péssima mania de ter dois polos muito grandes na internet, que é um polo que fala, meu Deus, mas agora todo mundo faz cirurgia plástica. Nossa, mas você viu que ela fez mais uma lipo? Nossa, mas você viu que ela fez mais uma rino? Nossa, mas você viu que ela colocou mega rec, ela tirou mega rec, ela colocou silicone, que ela tirou o silicone? Por que essas mulheres fazem isso? Por causa desse tipo de comentário que elas recebem. Porque é tanto comentário falando sobre a aparência física delas, que muitas vezes elas começam a buscar uma perfeição e um corpo, e um jeito, e uma coisa daqueles comentários que estão vindo. Então, a responsabilidade de hoje, a gente ter tanta pressão estética, digamos assim, em cima das mulheres, é culpa de todo mundo. Porque quando a pessoa não faz, ela é criticada. Quando ela faz, ela é criticada. Ela fica meio que refém do público dela pra tentar se encontrar de que jeito que vocês vão me aceitar. Por isso que não adianta, gente. E aí, puxando o gancho que você falou mais cedo, é o seguinte, aqui em Portugal é o seguinte, se a gente fala bem do país, pontos positivos, segurança, lifestyle, dias de sol. Nossa, você está pintando um paraíso que não existe. Aí, se a gente critica alguns pontos com fatos e dados, exemplo, Portugal está atrás do Brasil no mercado de lançamentos digitais. Ponto, é um fato, são dados, é estatístico, não é uma questão, não é a minha opinião, é um dado. Aí vem todo mundo marretar. O Brasil, então, tá na frente, né? Então, vocês brasileiros são melhores. Então, assim, a gente fica nessa mesma sinuca de bico, por quê? Tendo que pensar, ser muito intencional na nossa fala, na nossa comunicação, para realmente não minimizar, talvez, o julgamento. Eu acho que todo mundo busca, talvez... ou não sei, tem pessoas que buscam polêmica, mas eu acho que a grande maioria das pessoas tentam minimizar serem julgadas, né? E isso é muito louco, porque quanto mais isso acontece, mais a gente retira a coisa mais importante de toda pessoa, que é a autenticidade dela. Porque às vezes você até pensa em dar uma gargalhada ou fazer uma coisa... E seu inconsciente te breca de forma automática, porque você pensa, nossa, mas o que vão falar? Mas o que vão dizer? E assim, gente, é inegável. Eu não gosto, eu falo muito sobre bloqueios também, principalmente com relação à fala, e eu sou uma pessoa que eu não sou hipócrita. Muita gente do digital vai chegar e vai falar assim, que os haters diz sobre eles. É só ignorar. Eu fico com um ódio quando as pessoas falam, é só ignorar, é só não ver. Gente, vamos ser sinceros, 100%, não é legal. Não é legal pra nenhum produtor de conteúdo. Não. Tipo assim, ter medo de entrar na rede social quando um vídeo viraliza, não querer ler os comentários porque você tem receio de como você vai reagir, de não querer que as pessoas falem da sua aparência, porque não é legal ter ninguém falando da sua aparência. Ninguém gosta de passar por isso, sabe? Então hoje, o trabalho que eu gosto de fazer também é um trabalho de conscientização, da gente começar a se perguntar,
as minhas palavras constroem ou destroem? Pra mim, isso é inclusive muito bíblico. A Bíblia fala, a boca fala do que o coração ele tá cheio. Então, o que você quer construir na vida das pessoas? Eu normalmente falo bastante sobre isso no meu Instagram, nos meus stories, mas eu nunca falei em um podcast, eu acho muito importante. Que a gente já matou pessoas assim. Não é que a gente ainda vai matar se a gente continuar desse jeito. A gente já matou. Inclusive, na pandemia, houveram casos de suicídio, gente. Lá no Brasil, onde adolescentes tiraram a própria vida por causa de comentários assim, de pessoas que não pensam no que elas falam. Então, não é que ainda vai ter consequência o que você diz. Então, pra mim, quando a gente começa a entender que as minhas palavras, elas têm o poder de salvar a vida de uma pessoa, e ela tem o poder de matar também uma pessoa. Porque eu não sei o que aquela pessoa tá passando na casa dela. Então, uma coisa que eu guardo muito na minha mente, no meu coração eu nunca sei sobre o que as pessoas estão passando. Se eu for entregar algo, eu vou entregar o meu melhor. Carla, mas eu tive um dia horrível. Terminei meu namoro, meu chefe brigou comigo, peguei chuva no meio do caminho, perdi o trem. Não importa. As pessoas não têm culpa e não têm responsabilidade sobre o que aconteceu com você. Se não tá legal, se recolhe. Vai fazer algo por você. Fica tranquilo, fica de boa. Não precisa descarregar tudo aquilo na rede social e xingar o outro. Exato. E assim, eu já tive tantas e tantas e tantas confirmações sobre isso, sabe? Lá no Brasil, mês passado, eu tava no Uber e eu vim dando uma entrevista para um jornal. A gente estava em Setembro Amarelo, que as pessoas só gostam de lembrar de saúde mental em Setembro Amarelo. Acabou Setembro Amarelo, estamos em novembro, já não vou mais conversar sobre isso, né? Tava no Uber, tava voltando. E eu tava contando a minha história com relação à depressão, a coisas que eu vivenciei, que eu passei ali, fazendo a entrevista. Pedi pra desligar, porque eu tinha chegado no destino. Na hora que eu desliguei, o Uber virou pra mim e falou assim: antes de você descer, eu posso falar com você? Pode. Aconteceu alguma coisa? Achei que eu tinha esquecido e tinha colocado no dinheiro. Ele falou, não, queria te mostrar uma coisa. Ele tava com as mãos e o braço todo machucado. E ele falou que o que eu tinha falado tinha ajudado na entrevista. Eu não tava nem falando diretamente com ele. Exato. Ele estava apenas ouvindo a conversa. Tinha ajudado muito ele, porque ele tava passando por uma depressão. Ele tinha pensado em tirar a vida dele. Que loucura. Agora, vamos trocar a história? Vamos supor que eu tivesse entrado naquele Uber, pé da vida com alguma coisa, e tivesse tratado ele mal. É mesmo. Eu não sei o impacto que isso ia ter na vida dele quando ele chegasse em casa. Uma pessoa que já não estava bem, uma pessoa que estava precisando, que ele estava ali trabalhando, porque de fato ele deve precisar do dinheiro. A gente não para pensar que todo mundo que a gente passa e que a gente fala e que a gente convive está passando por algo e a gente não sabe, porque as pessoas não são obrigadas a contar pra gente. Se a sua empatia pelo outro depende da sua pena, você não tem empatia por ninguém. Porque eu preciso saber que o outro tá sofrendo pra eu tratar ele bem, então eu não sou uma pessoa empática. Eu sou um belo de um filho da mãe. É isso que eu sou. Mesmo. Não sou uma pessoa empática. Porque empatia envolve você já pressupor que todo mundo merece ser tratado bem, independentemente do que estiver passando. É verdade. Então, isso pra mim foi ainda mais uma confirmação de que eu deveria continuar usando a minha comunicação, não só por um benefício próprio, porque é ótimo a gente treinar a nossa comunicação pra gente se comunicar bem, pra gente ganhar mais dinheiro, mas é pra fazer bem pro outro. É pra eu sair de um Uber e eu saber que eu ajudei ele. Eu falei sobre terapia, eu dei positiva, um caminho, eu falei o que eu fiz comigo que me ajudou a superar a depressão, que eu espero que funcione com ele também. Mas aquela história podia ser diferente. E como ela poderia ser diferente? A depender dos meus atos. Então, acho que a gente tem que começar a pensar hoje que a nossa comunicação, ela também tem consequências. A gente não pode achar que a gente vai falar o que a gente quer e não vai ter consequência nenhuma na vida dos outros. E é aquela máxima mais simples do mundo que é dita há tantos anos e anos. Se coloca no lugar do outro. Trata o outro como você gostaria de ser tratado. Isso é uma coisa tão simples. Tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Eu gostaria de ser xingada assim. Pois é. Eu gostaria de ver meu filho sendo xingado assim. Exato. Gente, já aconteceu diversas vezes comigo. De às vezes a pessoa tecer xingamentos assim
pesados a mim, por ela só discordar da minha opinião de coisas assim que eu nem falo nada demais, que eu, assim, não sou muito da polêmica. Ai, meu Deus. E aí eu entro no perfil da pessoa, a pessoa lá, casado, com filhas pequenas, e eu penso assim, será que ele gostaria? Como é que ele reagiria se eu chegasse e xingasse a filha dele? Assim, como é que esse pai reagiria? Eu também sou filha de alguém. Pois é. E tem consequências, né? Eu fui no evento, não sei se você concluiu. Eu fui no evento da Forbes aqui e uma das palestrantes, que é uma influenciadora portuguesa, ela sofreu um hate, ela sofre bastante hate, porque ela se posiciona sobre questões polêmicas e ela falou que um cara esculachou tanto que ela ficou tão pé da vida que ela foi ver o perfil do cara, viu que ele tinha filha, pegou o print da mensagem que ele tinha mandado pra ela e enviou pra filha. Ó, isso daqui é o seu pai. Olha só a consequência disso, entendeu? Foi parar na filha dele. Ela mandou pra filha dele. Assim, é radical? É radical. Eu não Mas acho. eu acho, porque a filha não tem nada a ver com o que o pai falou. Entendeu? Mas ao mesmo tempo eu penso assim, se ele fez o comentário numa forma pública, ele sabe que a filha dele poderia ver, que a esposa dele poderia Pois ver. é. Exato, perfeito. É a consequência. É, a consequência, é isso aí. Olha onde chegou, né? Cara, eu vou precisar comentar uma coisa, que você tá falando isso, tá aqui na minha cabeça, que hoje de manhã eu tava conversando com umas amigas minhas, tem no Brasil, no Canadá, o nosso grupo de amigas, e houve uma situação polêmica uns dias atrás de uma portuguesa, uma brasileira, estava no aeroporto do Porto, e uma portuguesa, enfim, começou a gritar, a xingar, e a Chamou ela brasileira de porca. sofreu, chamou de Já porca, vi esse vídeo sofreu 385. xenofobia. Então, minhas amigas mandaram, viralizou. E aí, eu sou a única em Portugal, eu falei assim, gente, assim, aqui em Portugal, eu tô numa posição muito desfavorável no quesito preconceito, porque eu sou mulher, eu sou imigrante, eu trabalho como influenciadora, que também sofre retaliação, tem muita gente que não acredita, né, nisso, e também no podcast Topa Tudo Portugal, que a gente conscientiza, mostra o empreendedorismo e a vida real em Portugal, falando as nossas opiniões. E aí dei print de um vídeo do YouTube com vários comentários, tipo assim, suas ucas nojentas, daí pra baixo. Temos, amiga. E aí eu falei assim... Para a minha saúde mental, Não lê. confirmo que eu não leio os comentários. Certíssimo. Certo? Pois eu vi. Principalmente dos vídeos que viralizam. Passou de 30 comentários, não leu mais nenhum. Passou de 30, não leu mais nenhum. Inteligência emocional. que fica pra Inteligência mais dias. emocional. Os últimos 2 vídeos viralizados já vão com mais de 300 comentários, não leu nenhum. E Vai, assim, continua. eu nem sei, não, eu quis dizer que assim, só que o que eu falei pra elas hoje na mensagem vai muito de encontro ao que você falou, que é, quando a gente entende que a gente tem um propósito por trás dessa comunicação, que ao mesmo tempo que tem muita gente que não aprova, não dá força, dá hate, tem milhões de outras ali que estão se beneficiando desse conteúdo, que estão se inspirando, que estão se informando, que estão evoluindo através de informações e experiências que hoje a gente partilha para um número maior de pessoas por conta do digital. Então, eu ainda falei assim, e isso me alavanca, isso me move, porque eu sei que tem um propósito maior por trás. É Exato. basicamente isso. Não sei se... até que ponto eu tô sendo, entre aspas, sabe, boazinha no quesito. Eu nunca sofri xenofobia. Realmente, eu digo para as pessoas que nunca sofri, mas se eu olhar os comentários dos nossos vídeos, digamos que eu já tenha sofrido. Mas isso não me trava, isso, sabe, eu acho que é muito sobre também o que você quer, quem você é, onde você quer chegar, e saber que a comunicação é realmente, assim, parte primordial nesse desafio. Concordo com você que realmente não tem que parar, mas a gente sempre tem que pensar em quem para. Porque tem pessoas que hoje param de produzir conteúdo por causa desse tipo de comentário, que travam, não falam na internet, estão com o perfil fechado, ou até explodiram e somem. Tem um menino no TikTok, inclusive, o nome dele é Ramon Vitor. Ele entrou numa depressão, ele sumiu, nunca mais postou vídeo, sabe? Então, assim, poxa, era uma pessoa tão legal, que agregava tanta coisa, que ensinava tanta coisa legal para outros jovens, e aí a pessoa cai numa depressão por causa desse tipo de comentário. Pra mim, particularmente, também, não me incomoda. Pode me xingar, pode falar o que quiser. Primeiro que eu não vou ler, que eu sou do seu time. Então, não vai chegar em mim. E o que já fui cancelada no Twitter. Por quê? Até hoje eu não sei. Simplesmente pegaram um vídeo, não gostaram do vídeo e começaram a falar que o vídeo tava ridículo. Fim. Foi esse. Não era discordando do que eu tava falando. Nada. Só não gostou do vídeo e decidiram me xingar no dia. Basicamente foi isso.
E aí, não vai me parar, entende? Mas eu não posso mentir e falar que eu não me sinto desconfortável quando eu leio. Pois é. Que eu não me sinto triste. Eu fico triste de verdade. Eu fico triste, às vezes puta. Às vezes... Exato. Não, mas eu concordo com você. Demais. A gente varia nos sentimentos. A gente Vocês chora, sentem a o gente fica com coração raiva. acelerar? Sim, eu já você senti. fica nervosa. É horrível, é horrível. Eu já fiz isso, pessoas assim, que chegam com aquele tom muito agressivo e aquilo acelera meu coração. Sim. Acelera, só tem uma coisa que acalma, é quando eu escrevo bem-vindo ao grupo. E a pessoa, que grupo? Eu digo, grupo dos bloqueados. Pumba, bloqueio. Aí o coração já começa a diminuir. Acalmar, né? Acalmar. Teve um que eu falei, amiga, quando a gente começou, teve um, Foi. um corte da Thalita, que eu mandei mensagem, a gente estava começando. Eu falei assim, Foi. amiga, olha só, o negócio é o seguinte, porque eu faço mais essa parte backstage também. Falei, o negócio é o seguinte, você tem estômago? Ela falou, porque o bagulho tá louco Foi, aqui. a Lari ligou Aí, pra mim e disse, porque Thalita, eu tô me descendo. Assim, o que acontece? Como o corte era dela, e tudo bem que o podcast é nosso, mas assim, eu me É a imagem preocupei dela, com né? ela, porque assim, não são todas as pessoas que têm realmente estômago. E ela falou, amiga, como é que você Deixa respondeu? essa porra. Deixa essa porra estourar. Eu já parei de ler. A partir Tá do certo. terceiro comentário, eu só pedi pra Lari fixar. Eu me lembro que no dia do vídeo, nesse vídeo que ele foi bem polêmico, eu pedi pra Lari fixar um comentário meu, tipo, explicando. Porque o vídeo era realmente um corte muito cruel. Tá entendendo? Ficou um pouco sem contexto no sentido do que eu disse. Eu entendo do que eu... Pra começar, gente, o vídeo falava sobre... Eu tava falando sobre as características de como é que são os imóveis e tal, as diferenças. E eu tava dizendo que aqui em Portugal, você não tinha necessidade de ter imóveis muito grandes, com varandas gourmets e tal. Por quê? Porque você podia receber seus amigos no parque, aqui era seguro andar nas ruas, né? Não tinha necessidade de ter imóveis dentro de condomínios fechados com muitas áreas de lazer. A gente tava falando sobre isso, numa né? boa, as diferenças, As né? diferenças e tal. Aí o corte pegou eu dizendo assim, ó, que aqui em Portugal, realmente você recebe seus amigos. No Brasil, não. No Brasil, você tem que ter varanda gourmet com vidro blindado, não sei o quê. Pronto. Eita, né? Descer o cacete. Aí o outro. Agora, pronto. Todas as varandas gourmet do Brasil é com vidro blindado, é, minha filha? E nessa aí eu, eita, descendo o cacete. Aí eu peguei e fiz um comentário lá dizendo, este vídeo trata-se de um corte de 12 segundos de uma conversa que durou 45 minutos, onde eu estava falando sobre algumas diferenças bem pontuais, e é claro que eu peguei ali os extremos, né? Pra pessoa entender que, de fato, a diferença entre os imóveis... Nanana. Pronto, aí eu disse só assim, Lari, só fixa o meu comentário com aquele pinozinho do fixar e depois deixa essa porra bombar. Porque eu quero... Olha, daí começou. Aí o povo comentando isso aqui, a Lari. Thalita, não lê mais nenhum, viu? Fecha o Instagram. Mas eu acho que tá certo. Eu acho legal a gente falar sobre isso, justamente por isso que eu falei. A galera se faz, sabe? Ai, eu não sinto nada. Eu sinto. fico... Puta. Não, a gente sente. A gente fica irritada, fica brava. Só que a questão é quanto tempo você gasta com aquilo. É igual você falou. Putz, li ali, fiquei brava, bloqueei uma pessoa ou outra. Vou viver minha vida. É esse o ponto. A gente não pode perder tempo demais no que não faz tempo pra gente. No que não faz bem pra gente. No que a gente não se sente confortável, sabe? Porque essas pessoas que estão lá comentando, descendo o cacete em você, em mim, em você, em todo mundo lá, são elas que estão perdendo o tempo delas. Pois é. Elas que estão perdendo a vida delas. Elas que poderiam estar fazendo algo muito mais agregador à vida delas e estão lá. Perdendo tempo, fazendo mal pro outro. Eu parto do princípio que tem mais gente boa do que má. Com certeza. Certo? Essa galera aí é mais exceção, porque a cada 30 feedbacks que eu recebo das pessoas que me seguem, que curtem meu conteúdo, que acompanham o meu trabalho, vamos dizer, a cada 100 comentários que eu recebo, 95... são de pessoas que me elogiam, que dizem, nossa, Thalita, hoje mesmo de manhã, uma cliente lá na Alemanha, Thalita, você é muito, eu me identifico muito com você, não sei o quê, gosto disso, gosto daquilo. Aí,
por que eu vou esquecer esses 95 em detrimento de uma que veio ali descer o pau, comentar e fazer? Não, eu bloqueio, paro de ler, como eu digo, os vídeos que começam a viralizar, esses eu realmente, a partir do 20º ou 30º comentário já não leio mais, pela minha saúde mental. Primeiro que também eu não tenho tempo, e segundo porque eu sei que aquilo vai me afligir, sabe? Então, não adianta eu tentar responder, não adianta eu tentar explicar, não adianta. Não, a pessoa não vai mudar de opinião. Não vale a pena, né? Pois é. E assim, eu tenho uma pergunta, assim, que é o seguinte. Aqui em Portugal, diferente do Brasil... No Brasil, quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa mais no Nordeste, um povo mais acolhedor. Isso assim, né, gente? Generalizando. Mas povo mais acolhedor. Ai, gente, hoje eu tô demais. É só... Corte! Corta, produção. Só tem gente acolhedora no Nordeste! No Sul, tudo frio. Quarta! Ai, porque é diferente aqui em Portugal, é muito engraçado. Porque a gente tá em Lisboa, que é a capital, e a gente sobe pro norte, vai ficando mais frio, e as pessoas vão ficando mais acolhedoras. É o inverso. Tanto é que é uma grande surpresa, né, pra maioria dos brasileiros quando vão pro norte pela primeira vez. Aqui em Lisboa tem a fama das pessoas serem um pouco mais diretas ao ponto, mais conservadoras, mais fechadas. E no Porto, não. Eles te levam pra dentro da casa deles. É diferente. Aqui em Lisboa é mais distante. E também existe uma discussão aqui entre os brasileiros, e aí eu quero ouvir tua opinião, justamente porque você é especialista em comunicação. E eu discordo da maioria das pessoas que dizem que portugueses são grossos, tá? Muitos brasileiros reclamam. Português é tudo grosso e tal. Por quê? Porque é uma forma diferente de estar, é uma comunicação diferente, é totalmente diferente a cultura, apesar de similar, né? E aí, muita gente fala isso. Eu não acho, eu acho eles são diretos, eles não têm rodeios na comunicação, né? Eles não ficam deduzindo, eles são literais, mas eu não acho eles grossos, entendeu? Eu não sei se você teve alguma experiência aqui em Portugal que você possa dizer se você acha que eles são grossos ou não. Hashtag polêmica. Eu tive... Hoje, minha filha, Eu tive várias experiências com gente grossa aqui. Mas, é o que eu falo. Depende da perspectiva, do momento. Isso acontece... do nosso grau de sensibilidade, concorda? Exato. E que há pessoas mais sensíveis e outras menos sensíveis, né? Exato. E também existe muito isso ali mesmo no Brasil, Rio, São Paulo, por exemplo. Quando eu morei minha vida toda lá no Rio, e pra mim, o povo do Rio, a galera super acolhedora. 5 minutos de conversa, você já virou o melhor amigo de infância da pessoa, entendeu? Já tá chamando de amigo, amiga, já tá te mostrando o caminho. Se precisar te levar lá, a pessoa vai te levar. E São Paulo, a galera é muito mais centrada. Exato. A galera é muito mais na dele. O pessoal não frequenta tanto assim a casa um do outro. Vou ser cancelada. Ih, legal. Pois é, a verdade. Posso fazer nada. Rio de Janeiro é melhor. Que enfim, né? Assim, com relação a... Aí tu imagina. Caramba. Mas vamos lá, né? Posicionamento. Isso. São Paulo, o pessoal é muito mais frio, querendo ou não. O pessoal é muito mais introspectivo, digamos assim. E eu acho que isso varia até muito com o clima, né? O Rio tem muita praia, tem muito verde, tem muito mar. Então, a galera é muito mais aberta. E São Paulo nem tanto. Então, sempre que eu viajo, uma coisa que eu sempre gosto de pesquisar é, de fato, como as pessoas são no local, para eu já entender que é a cultura delas e a forma com que elas falam. E não que seja algo pessoal. Exato. E aí eu acho que isso que a gente tem que aprender a respeitar. Por exemplo, ano passado eu fui palestrar em Dubai. Antes de ir para Dubai, eu fiz uma baita de uma pesquisa. Por quê? Porque cada pessoa falava uma coisa diferente. Porque cada pessoa teve uma vivência lá. E aí é o que a gente volta lá no início, né? As pessoas julgam muitas vezes uma cultura em que elas não conhecem. Elas vão pro local conhecer já com a mente fechada, já não muito abertos a serem receptivos. Então tem tudo isso. Gente grossa tem em todo local. Agora, a forma dessa pessoa, ela tá se comunicando assim. Ela tá se comunicando assim porque também tem um fator cultural ou porque houve algo entre eu e ela. Então, aqui em Portugal, eu já tive, assim, experiências em que eu fui extremamente bem tratada. Semana mesmo, ontem, lá no hotel.
eu cheguei faltando 10 minutos. Eu falei, nossa, eu não sabia que o café da manhã durava tanto tempo. Porque lá no Brasil, dá umas 10 horas da manhã, encerra o café da manhã do hotel. Aqui dura até as 11 horas da manhã, que é quase o horário do almoço na minha cabeça, né? Eu falei, nossa, eu não sabia. Ele falou assim, não, mas mesmo que tivesse fechado, quando for assim, você me avisa que eu não quero que você fique sem tomar café da manhã. Eu pego algo da cozinha pra você. Falei, que fofo, porque ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Mas o quê? Falando do jeito dele, mais sério, curto, assim. Mas foi uma atitude tão legal. Em contrapartida, eu já tive péssimas experiências, por exemplo, no aeroporto. De estar chegando aqui em Lisboa e a pessoa querer, assim, até meu comprovante de quase querer meu comprovante de residência para poder me deixar entrar aqui em Lisboa, sabe? E ser grossa, e eu falar e me retrucar. Então, é o que eu falo. A gente sempre tem que observar, tá, mas onde é que você foi tratado com grosseria? Será que também no seu país, na mesma situação, você também não já foi tratado com isso. grosseria? Tem pessoas grossas em qualquer lugar, né? Eu também já fui muito maltratada. Tem pessoas grossas aqui, não tô falando que não tem. E já passei por muitas situações, já fui expulsa de lojas, nesse nível. Porque eu gosto de filmar, aqui você tem que pedir autorização. Eu peço autorização, mas às vezes eu esqueço. Ai, aqui... Meu Deus, aqui não comigo. pode. Uma vez o segurança do Pingo Doce quase me manda presa. Gente, conta, como é que foi? Eu achei que tinha sido só naquela loja. Que bom que vocês estão me contando, porque eu sou super aqui não pode não direito de imagem. Você tem que pedir. Aqui você entra na loja pra fazer uma publicidade lá no gratuita. meio da Ralph Lauren, 5 telefones. Não pode. E o brasileiro tem muito isso, né? Por quê? Porque o brasileiro, e aí é o que entra essa grande, entre aspas, rixa, né? Do nosso costume, da nossa cultura com a cultura local, que é o seguinte. Se eu gosto de compartilhar com a minha comunidade, os lugares que eu frequento, olha, gente, que legal isso daqui e tal, eu tô fazendo automaticamente uma publicidade gratuita para aquele estabelecimento. Ao invés de ele me agradecer, ele me expulsa. É muito louco. Então, assim, eu já aprendi, eu já tô aqui há 6 anos, é o seguinte, você tem que entrar, pedir autorização, e eles vão dizer que sim, provavelmente, mas eles vão dizer para você tomar cuidado com as pessoas que estão ao redor, porque existe esse conservadorismo e tem as regras de direito de imagem europeias até. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Eu já fui expulsa do Macro, eu já fui expulsa da Ler Devagar, que é uma livraria aqui em Lisboa, na LX Factory, de discutir, assim, às vezes eu discuto, e aí fala assim, não tenho inteligência emocional. Depende, porque pra gente grossa eu não tenho mesmo não, entendeu? Se é grossa comigo, eu sou a Ariana. Agora eu entendi tudo! Entendeu? Eu também sou. Eu sou educada, taurina. Compensa. Então assim, não tem não, esse negócio de me expulsar. E aí a discussão. E aí a grande confusão. E aí trazendo de novo pro tema comunicação. Aí a gente tá falando de uma pessoa grossa, falando com uma pessoa que tem uma cultura diferente. E aí tem outras pessoas ao redor que estão vivendo suas dores e já olha e fala assim, xenofobia. Cara, é uma grande confusão, entende? A gente tá num ambiente diferente, a gente precisa se adaptar, porque nós somos... Não é a nossa terra. Eu acho que se nós estamos aqui, a gente precisa se adaptar. Só que, no fundo, eu sou brasileira, cara. Às vezes eu escorrego, eu esqueço. Às vezes eu esqueço de pedir autorização mesmo, sabe? Porque pra mim é normal. A gente não tem essa questão no Brasil. Eu fui num restaurante no Brasil, de um amigo nosso, que tava de noite, era um rooftop escuro. Do nada, eu fui filmar, veio o garçom com uma luz desse tamanho, gigantesca. Pra fazer iluminação. Eu já sei até qual restaurante foi. Pra fazer iluminação pro story sair bom. Então, é essa diferença que eu sinto, a gente trabalhando com o digital, sente muito aqui em Portugal. E não adianta pensar só no sentido assim, mas Portugal tá atrás no marketing, daqui a uns anos vai ficar igual ao Brasil. Não, porque existe uma diferença cultural. Exato. Aconteceu comigo. A gente foi alugar um smoking pro Giovanni. E a gente estava lá na loja e ele tem uma styling, apesar de eu ser formada também em consultoria de imagem, ele tem uma styling. E eu até prefiro, né, pra ficar mais livre, minha opinião, não bater ali com o que eu quero que ele vista. E aí eu liguei pra ela, tipo, eu nem tava filmando. Ela ligou pra ver como é que tinha ficado o caimento e eu só fui mostrar assim. Nossa, mas brigaram muito feio comigo. Mandaram eu desligar o celular,
perguntaram se eu era cega, que eu não tinha visto, que lá não podia. Eu falei, não, mas eu realmente não sabia que não podia. Aí era uma placa minúscula que tinha quase no teto do lugar. Eu falei, não, Dizendo que era realmente... proibido fumar, ou filmar. Aí eu falei, não, realmente eu não vi, tipo, não E sabia. é o jeito que eles falam, porque eles... O que eu falo, né? Eles precisam entender, e aí, já sendo, né, incisiva, eles precisam entender. Mas no sentido de, essa livraria, por exemplo, que eu fui expulsa. O que aconteceu? É uma livraria num ponto turístico, que se chama LX Factory, aqui em Portugal, em Lisboa. Exato. É uma livraria que tem uma bicicleta pendurada no teto. Todo mundo que entra lá, cara, de alguma maneira, tá? É um ponto turístico. A questão é, o brasileiro é espontâneo. Nós somos... Tem a maioria, né? Tem essa familiaridade com a câmera, com as redes sociais. Então, a gente entra, a gente filma, a gente grava stories, e aquilo irrita eles de tal forma que irrita a gente quando eles vêm pé da vida falar. É um choque cultural. Muito grande. Muito grande. E assim, hoje eu já confesso que eu já aprendi, mas tem uma situação que você tá falando do coisa. Vou só pegar um gancho aqui de uma grande briga que eu tive. Só babado, gente, mas é porque foi surreal. Mas é ótimo, porque, por exemplo, é a minha terceira vez em Lisboa. Eu achei que tinha sido um caso isolado. Não. É ótimo para os brasileiros que estão assistindo já virem e não passarem por esse tipo de situação. E foi uma situação muito atípica, né? A gente se mudou pra cá de Londres em 2018. Tava toda a minha família aqui. Minha sobrinha pequena, criança, minha mãe, minha sogra, meu sogro, minha tia. Sabe aquele mesão num restaurante? Era junho, a época de festa junina aqui, que é festa dos Santos. E a gente foi num lugar em Alfama, que é um bairro bem central. Sentamos na mesa e, por conta da comunicação e da diferença cultural, meu sogro chamava o garçom assim, que aqui é super deselegante, é falta de educação. Claro, no Brasil, em alguns restaurantes também é, mas no mais popular, as pessoas... É cultural, exatamente. No Brasil é bem... Aquele negócio é feio. Não. É normal. Ok, e era nisso. E ele chamou e não sei o que, aquela confusão. Não confusão, tava cheio o local. E a gente não tava sendo atendido, tinha vindo as bebidas. E aí, cara, deu a grande confusão. Eu nunca vivi isso na minha vida. Foi realmente uma coisa séria, houve essa. O meu sogro pediu pra trocar batatas bravas por outras batatas. O dono do lugar, que tava num bar, assim, na frente, falou assim, ô, senhor... Olha só, ele tá aqui pra atender o restaurante inteiro, não é só o senhor não, tá? Aí o meu sogro falou pra ele assim, eu não tô falando com você. E aí começou a discussão. Aí o dono virou pro meu sogro e falou assim, aqui você não vai comer, saia daqui agora. E aí começou a discussão. Eu, Ariana, que sou, vi aquela situação. Meu sogro falou, o cara tá maluco, não sei o quê. Aí meu marido... Estamos sendo expulsos. O cara falou pra gente sair. Eu falei, o quê? Aí eu rodei a baiana. É isso que eu tô falando. Inteligência emocional zero nessa hora. Eu rodei a baiana porque eu comecei a bater palma. Gente, estamos sendo expulsos. É um absurdo. Aí minha mãe querendo pagar as bebidas. Eu falei, não vou pagar nada. Eu estou sendo expulsa. Eu não vou pagar a bebida. Eu tô sendo convidada a me retirar. Eu não vou pagar a bebida que eu bebi um gole. Largamos tudo lá. E aí, o que aconteceu? Eu fui com o celular. Na época, eu tinha 600 seguidores. Tinha acabado de me mudar para Portugal, era minha família, meus amigos. Mas eu tava começando, né? A postar mais, a gravar. Peguei o celular na frente do restaurante, comecei a filmar. Olha, fingindo, né? Que eu era blogueira na época. Filmando assim. Não venham nesse restaurante e tal. Veio um grupo de pessoas do restaurante pra cima da gente, no meio da rua. Pegou o celular da minha mão, confusão, meu sogro engravatado, meu marido. Foi briga física. Meu Deus, apaga agora. O cara começou a cuspir na minha cara. Deleta, apaga. Não sei o que, uma confusão. Minha sobrinha chorando, minha sogra chorando e minha irmã chorando. Minha mãe e eu... não sei o que lá. Meu marido, meu sogro engravatado, jogando cartão de cidadão português na cara. Eu sou português. Olha, a rua parou. Minha mãe quis chamar a polícia, meu sogro também, minha sobrinha chorando, a gente decidiu ir embora. Resumo da ópera, fomos expulsos em família num restaurante 1h da tarde. Muito louco, né? Gente, eu me empolguei aqui contando a história, porque é uma coisa, assim, doideira. surreal. Mas é muito importante contar esse tipo de coisa para as pessoas não passarem por esse tipo de situação. E é justamente isso que a gente fala, né? É muito chato quando você vem e você estuda a cultura para você não passar por esse tipo de coisa, mas aí não tem esse feedback do pessoal também, de eles também se preocuparem, de entenderem que clientes brasileiros talvez devam ser tratados de uma outra forma. E é exatamente isso, eles que saem perdendo.
porque fica assim, péssimo para as suas amigas brasileiras. Ninguém nunca vai visitar lá, ninguém nunca vai lá. E é uma galera que, infelizmente, acaba subestimando muito o poder da internet hoje. Totalmente. Pois Porque é. imagina, se eu realmente estivesse ali, sei lá, 1 milhão de pessoas me assistindo, acaba com o lugar, sabe? É assim, independentemente disso, eu acho que é respeito, né? Pelo cliente, pela Exato. pessoa que tá ali. E acho que, assim, para um país que já está recebendo há tanto tempo tantas pessoas brasileiras, acho que já está mais do que na hora das pessoas daqui também se começarem a se colocar nesse lugar de Mas não é bom a gente esperar já por tá isso, não. recebendo. Então... Então. Não é bom esperar por isso, não. Acho que é muito ilusório esperar por isso, tá entendendo? Eu continuo afirmando que a gente é que tem que se adaptar, né? E não esperar que os portugueses ou que digamos assim, a sociedade portuguesa se adapte. Eu acho que uma coisa é se adaptar e outra coisa é, pelo menos, perceber. Eu acho Por que exemplo, é só não é, tipo, mudar a cultura deles, Exato. sabe? Por exemplo, ó, eu no início, eu estranhava muito com uma expressão que os portugueses têm, que eles dizem assim, ó, não interessa. Esse não interessa pra gente no Brasil é super grosseiro, né? Sim. Se tu tá dizendo assim, não, mas é que o cliente disse isso, a pessoa não interessa, Thalita. Não. No Brasil, isso é uma baita de uma grosseria. Aqui é super comum. Eles dizem, às vezes, até entre eles. E aí, no começo, eu disse assim, eita, ele disse não interessa pro outro. Aí eu ficava assim, o outro nem aí. Por quê? Porque era de português, mas não interessa. Esse não interessa deles é super comum. A gente aqui é super sensível a isso, né? Ou então algumas expressões assim, como tipo, foda-se, não sei o quê. Ou seja, algumas expressões que, dependendo do jeito que é dito e da colocação, pra gente soa como grosseria e pra eles é super comum. Então eu acho que é melhor a gente se adaptar e achar que pra eles é comum, afinal de contas sou eu que tô vindo pra cá. Mas acho que Né? também é muito uma questão de a pessoa já saber de tudo isso antes de vir, ela saber também se ela tá disposta. Nunca dá pra saber tudo, sabe? Nunca dá. Sempre Eu, tem por uma exemplo, nova. quando eu cheguei aqui, eu já tinha 4 anos de relacionamento mas com meu marido, vocês- que é português. Mas vocês já me deram vários insights Pois aqui. é. Eu já tô pensando aqui. Que se eu estaria A gente não disposta chegou ou na não, sabe? parte que bunda é rabo, né? Aqui, você sabe. Rabo, né? E Tem cu. essa parte. Eu descobri com um personal trainer me ajudando a você fazer desse. Não, desce um pouco o rabo. Eu, Desse nível, desse jeito. E cu não não é palavrão aqui. É tipo bumbum de bebê. Cu, E canalhas. Canalhas é um grupo de crianças, assim, travessas e tal. Esses canalhas. E putos. São os putos, as Os crianças. putos. Pai, eu já vou que eu tenho que pegar o puto na escola. Pegar o puto na escola, pegar... Enfim, é melhor a gente se adaptar. É melhor. É melhor. E para não se iludir, saiba que, eu costumo dizer, vem para Portugal, venha de mente aberta. Venha de mente aberta, sabendo que aqui você também vai descobrir coisas. Diferenças de linguagens, diferenças culturais, diferenças de se portar e tal. E não seja hiper, mega, ultra sensível. Porque se você vier com muita sensibilidade aflorada à flor da pele, eu sei que isso é redundante, né? Mas se você for muito sensível, aqui você vai... ele foi grosseiro comigo. Eu, nas primeiras reuniões, nas imobiliárias que eu comecei a trabalhar, eu saía chorando. Você não fala assim comigo. Nem meu pai falava assim comigo. E não sei o que, tá entendendo? Porque eu realmente penei muito. Mas aí depois... E olha que eu já tinha 4 anos de relacionamento com meu marido, que é português. Eu já sabia as coisas do tal rapariga e não sei o que, algumas diferenças e sinônimos e palavras homólogas e tal. Tudo isso eu já sabia. Mas nada como a convivência. A convivência, quando... E eu acho que aí tá... talvez o fato de eu ser socióloga e ter aquela coisa do dizer assim... Thalita, faz aí uma análise sociológica do negócio, né? Não tá tudo certo. É só diferente. Para daquele tal do etnocentrismo de achar que tudo que é diferente da minha cultura tá errado. Não tá. Não há o errado e o certo. Há o diferente.
Então, é só eu ir ali com cuidado e tal, desde que eu também não negue as minhas essências, os meus princípios. O restante é adaptação. É ir tocando conforme a música, dançando conforme a música, né? E tentando se adaptar. Você já minimamente. Perfeito. Você já passou por alguma situação aqui em Portugal de ficar assim, gente, não acredito. Porque, assim, a primeira vez que eu fui no Palácio da Pena, que é um ponto turístico em Sintra, é assim, tem a bilheteira, que é como chama aqui, que você compra o ingresso. Depois você sobe a serra e lá tem o palácio pra você visitar. A primeira vez que eu fui, eu perguntei pro segurança, eu tava de carro, eu falei assim, olha, tem vaga lá em cima e tal? Ele, poxa, não sei, não tô lá pra ver. Tipo, caraca, cara. Nesse nível, sabe? Então, assim, já passou por alguma situação assim? Eu passei isso... Gente, eu tenho um trauma do aeroporto de Lisboa. Porque, assim, depois que eu chego aqui, eu já entendi tudo, entendeu? Eu fico irritada na hora, mas aí eu dou 3 respiradas e saio de perto. Entendo que eu não sou daqui, que eu não tô no meu lugar e que tá tudo ok. Mas no aeroporto de Lisboa, meu Deus do céu. Tipo assim, a última vez que eu vim no meio do ano... a gente chegou e eu tava, tipo, com a passagem de ida e de volta comprada, e eu só tava fazendo uma escala, eu nem ia ficar em Lisboa. Eu ia vir pra Lisboa só, assim, 3 semanas depois. Ela queria o bilhete de reserva do hotel de todos os lugares que eu ia passar. E eu falei, mas eu não tenho, porque eu ia ficar um mês, então eu tava flexível com relação à data, então eu não tinha feito reserva nenhuma. Eu tinha feito reserva do primeiro local da Alemanha. E tava com a passagem de volta já comprada, com data comprada de um mês certinho. E tinha contato, tinha pessoa, tinha todos os documentos. E não era a primeira vez em Lisboa. E eu tava com meu noivo que morou em Coimbra. Então, o Giovanni morou 1 ano aqui em Portugal. Ele tem que vir aqui também, porque muita história... Já queremos. Ele tem bem mais história com Portugal do que eu pra contar. E assim, aí a gente mostrou... Ela ficou perguntando, insistindo, enquanto a gente tinha pra passar todo esse tempo. Não vou falar valores, né, pra não expor, mas era uma quantia alta. E ela ficou meia hora teimando que não, que era muito pouco. Só que era assim, era uma quantia bem alta de dinheiro. E ela, não. E tipo assim, quase que ela manda a gente pra salinha. E aí eu já aprendi, que é o que eu falo. A gente tem 2 formas de ver uma situação. Você pode ver a situação e ficar irritado com ela e nunca mais querer voltar, e ficar com raiva e começar a falar mal do aeroporto de Lisboa e levar pro coração. Ou você pode aprender como eles são e dançar conforme a música. Então o que eu fiz? Dessa vez eu vim sozinha. Então eu já tava... calejada já. Exato. Mas com medo, né? Eu falei, gente, sozinha, pelo amor de Deus, se alguém me manda pra aquela sala, eu sozinha aqui nesse país, sou lascada. Aí já fiz o quê? Já peguei o hotel dos locais que eu ia ficar. Cara, tudo. Ela chamou meu nome. E, cara, eu fiquei com medo, viu? Ela tinha acabado de levar a mesma mulher 2 pessoas pra salinha. Ela tava na intenção. Ela tava empolgada. Ela tava na intenção. Ela tinha acabado de levar 2 pessoas pra sala. Eu vi ela levando o pessoal pra sala e ela voltando demais, plena pra sentar pra chamar a próxima era eu. E eu só orando, Deus, agora é o momento do Senhor vir aqui, viu? Porque eu não vou pra aquela sala, não. Não vou, me recuso. Por favor. E das 2 vezes que eu tinha vindo... É assim, eu não entendi a primeira vez que a menina falou comigo e ela perguntou se eu era surda. Era nesse nível. E eu... Era a minha primeira vez em Portugal. Eu realmente não entendi. Eles falam muito rápido. Hoje em dia eu entendo, mas na primeira vez eu não entendi. Então você tá muito bem. Eu tô aqui há 6 anos, às vezes eu não entendo tudo. Entendeu? A gente sempre pede um repeteco ali de lei. Sim. Mas aí, cheguei, o que eu fiz? Já falei pra ela, ó, ela falou, Carla, né? Estou hospedada em tal hotel, vou ficar por tanto tempo. Tá aqui a passagem de ida e de volta, tá aqui o resumo do hotel, tá aqui a quantia de dinheiro que eu tenho. Cara, eu mostrei tudo. Acho que ela ficou tão surpresa que eu já cheguei, Com tudo, já cheguei com tudo. Eu vim pra palestrar, tá aqui o evento vai ser em tal local, tal hora, tal lugar. Que ela falou assim, pode passar. Eu falei, primeira vez na vida que eu venho no aeroporto e ninguém me dá uma patada. Cara, essa
viagem vai ser boa. Essa semana vai ser incrível. É isso. Porque, meu Deus do céu. Isso dessa vez, né? Foi dessa vez. Anteontem. Mas Exatamente. por quê? Porque passou o perrengue no passado. Aí aprendeu, Exato. optou em chegar já calçado. E também isso está sendo muito comum aqui, Micarla, por causa da quantidade também de estrangeiros entrando de forma completamente irregular. Irregular, né? Não só brasileiros, mas também gente que vem como porta de entrada para a Europa, porque acha que aqui é mais fácil conseguir a documentação. Então, o governo tá apertando meio muito, sabe? descontrolado, Então, E Nossa, agora eles estão falam mudando as levando. políticas de visto. O visto tá realmente mudando Vi muito. levar, viu? Se você vai vir pra Lisboa, venha preparado, igual eu falei, já com assim. E uma coisa que eu percebi também no aeroporto de Lisboa é que você não pode gaguejar. Entendeu? porque De tem tipo muita gente que assim, vem com o discurso ensaiadinho. Olha, de se tipo- perguntar isso, você responde aquilo. Se perguntar isso, você responde aquilo. Do nada, eles fazem umas perguntas bem fora da caixa pra ver se o cara cai no gaguejo. Se ele Exato. cair no gaguejo, vai pra E sala. como eu não sabia que o aeroporto daqui era assim, e eu só tava fazendo uma escala, eu tava indo pra Alemanha. Só que Entendi. calhou de a passagem ter uma escala aqui em Lisboa. Depois eu acabei vindo pra cá, mas fiquei 3 dias e depois fui embora. Mas assim, calhou de ter aqui. E aí foi só eu falar, mas eu não peguei hotel, reserva pra tudo. Ih, Pronto, acabou. Pronto. Antes eu tivesse falado que eu ia ficar na Alemanha, ia ficar os 30 dias na Alemanha, tivesse mostrado o hotel da Alemanha e Pior que é pronto, mesmo. É porque acabou. eles logo pensam assim, não tem reserva de hotel, veio pra morar, ou vai ficar na casa de alguém. Exato. Não passa aquela credibilidade de que você realmente tá de passagem, veio Sim. trabalhar. tem uns casos estudar. muito ridículos de brasileiros. Ai, o que é que você pretende conhecer aqui, passeando? Aí o cara, eu pretendo conhecer a Pronto, acabou. prefeitura. Desse jeito, a prefeitura... Pronto, acabou. Gente, que isso? Foi, eu já vi um vídeo É um desse. meme isso? Não, foi um rapaz que foi parado no aeroporto salinha. e filmaram a entrevista que o agente do CEF fez a ele. Né? Primeiro perguntaram o que é que ele queria ver, acho que numa cidade do interior, acho que era Coimbra. Aí disse assim, eu quero visitar a praia. Aí, Coimbra não tem praia, né? Aí, que praia? Aí ele, aquela que fica perto da prefeitura. E o que você quer conhecer mais? Cara, assim, Esse é esforçado. o cara se enrolando, uma enrolação por cima da outra, e o cara só caía nas... Nossa. Resultado. Esse Pede sim. pra sair de volta. Esse sim, pede pra sair e volta pra tua terra, meu amigo, que não vai dar pra tu entrar dessa vez aqui, não. Mas cara, é muito legal a gente falar sobre isso, porque tava, tipo assim, eu dei sorte, né? Quando eu cheguei, eu já demorou ali um pouco, mas quando eu olhei pra trás, já tava lotado o aeroporto, lotado. E eles estão assim, pente fino, real Tá. mesmo. E precisa, porque, sendo bem sincero, Também tá bem. acho. Como a Thalita falou, a imigração aqui agora tá um pouco descontrolada, as políticas estão Tá. sendo revistas, porque muitas pessoas vêm para cá como porta de entrada para a Europa. Exato. E aí o governo, enfim, a política aqui em Portugal é muito flexível. Por exemplo, não tem nenhum outro país no mundo que flexibilize tanto para um brasileiro que não tem cidadania europeia, nem descendência, nada, para um cidadão mesmo brasileiro se legalizar aqui. Então Isso. imagina, você vem como turista, decide ficar, você dá entrada na sua manifestação de interesse. Enquanto turista. Como turista, você arranja um trabalho, seja como autônomo, ou seja um café, alguma coisa assim, dá a entrada, consegue a manifestação de interesse, normalmente leva um tempo aí, sei lá, 2, 3 anos, não sei, que você não pode você sair. manifesta o seu Você interesse em manifesta ficar. o seu interesse em ficar e consegue se legalizar. Ou seja, é difícil o processo? Porque, enfim, você penoso. fica preso aqui, né? Você não pode sair, você não pode circular, você corre o risco de não voltar caso você saia. Porém, é uma possibilidade. Qual outro país no mundo que você consegue fazer isso? Então, muita gente às vezes reclama porque, de fato, não é a melhor opção para vir para Portugal. Hoje em dia tem vários tipos de vistos. Tem visto de empreendedor, visto de busca de trabalho, visto de aposentado. Tem inúmeros vistos. Então, assim, é mais válido procurar saber qual visto é mais vantajoso para aquela situação do que vir como turista. Mas, imagina, vir como turista e decidir ficar, é possível. E aí tá descontrolado, porque muita gente vem. Tem a questão também do Brasil, a instabilidade econômica, política e etc. Então tem muitos brasileiros, muitos americanos também estão vindo para cá, enxergando em Portugal um país barato para viver, com muitos dias de sol, qualidade de vida.
tem, assim, de tudo. Muitos ucranianos vieram pra cá, principalmente Fugindo região da de guerra. Lisboa e Cascais, por conta da guerra. E aí o negócio tá descontrolado por conta da guerra. As taxas de juros aqui, a Thalita pode até falar melhor que eu, a questão do crédito à habitação aumentou absurdamente. Só pra você ter ideia, há 2 anos atrás, a gente pagava em torno de 600, 700 euros prestação de um... Crédito à habitação é financiamento de um imóvel. Hoje tá 1.200. Pouquíssimo tempo depois, por conta do aumento da taxa de juros. Então, assim, tá descontrolado. As pessoas estão vindo porque é porta de entrada, mas não conseguem se manter. Então, né, tá uma crise bem... E aí o governo está tomando algumas medidas, né? Algumas eu acho super paliativas, ou seja, acho que muitas não vão ter grandes reflexos positivos. Nessa tentativa, ele está muito daquele... Vamos ver o que é que vai dar. Vamos fazer isso aqui e ver o que é que vai dar. Né? Há outras medidas que eu acho que poderiam ser mais relevantes, mas isso fica para uma outra conversa. Um outro podcast. Mas o fato é que é como se ele tivesse, ainda que lentamente, acordando para fazer alguma coisa. Entendeu? Porque isso já está influenciando até mesmo o ritmo de vida dos próprios portugueses. Né? Ou seja, a coisa tomou uma proporção tão gigantesca que até os próprios portugueses já se sentem sem direito à habitação, com dificuldades para arrendar um imóvel, né? Os salários baixos no país e os preços exorbitantes, né? Muito mais pensados em quem ganha de fora, enfim. Então, acaba tudo isso tornando o padrão de vida de muitas pessoas fica muito minado. Né, com essa quantidade de coisas. Mas, enfim, nosso papo é sobre comunicação. Estamos comunicando. Não, a gente tem uma coisa com comunicação. A gente já vai fazer mais uma pergunta, que é um desafio muito grande para mim e pra Thalita. Queria até pedir algumas dicas para você, que é especialista em comunicação. Eu e a Thalita, a gente fala muito, cara. A gente fala mais que a gente fica rindo, porque a gente ama falar. E a gente ama essa roda de conversa e tal. E muitas vezes qual uma dica que você dá pra gente trocar, assim, pra gente aperfeiçoar isso num episódio de podcast? Vamos lá, deixa eu parar pra pensar. Talvez sempre definir um tempo com o convidado. Então, já deixar claro pra ele quanto tempo o podcast vai durar e se esforçar em manter esse tempo. Controle e gestão de tempo é uma coisa muito importante. Então, por exemplo, convidou a pessoa, fala, o podcast vai ter de duração de 1 a 2 horas. Começou a dar 10 minutos ali para acabar, não importa quantas perguntas você tinha mais, você vai ter que finalizar. Então, quando você começa a fazer essa gestão de tempo com o cronômetro, fica muito mais fácil, porque você sabe que se você não tiver o controle durante, você vai ficar sem falar e perguntar coisas que você gostaria. Então, é meio que como se você ganhasse uma puniçãozinha por não ter cumprido aquilo. E aí, fica mais fácil de você aprender. Então, é uma boa coisa para vocês fazerem. Ótimo. Boa. Faremos. Vamos fazer um bate e volta com Bora. A gente faz uma pergunta, uma palavra, joga pra ti e tu diz o que vier à mente. Eita, caramba. Vamos lá. Bora lá. Um livro. A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown. Amo essa mulher com todas as minhas forças. Nossa, vou deixar aqui já ir pro universo. Por favor, quero muito um dia bater um papo com ela. Muito. Pra mim, ela é, assim, uma das maiores inspirações pra mim. Eu gosto muito, 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 muito do conteúdo dela. Eu falei esse, mas eu já li todos os livros dela. Como é o nome? Brené Brown. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Maravilhosa. Uma comida. Arroz, feijão e carne. Mal passada ou bem passada? Bem passada. Não abro mão de... Boas companhias. Um doce. Ai, brigadeiro. Tenho medo de... Ir embora sem ter transformado tantas pessoas quanto eu gostaria. Um filme. O Segredo, Ouse Sonhar. Olha, Esse eu nunca vi. um perrengue. Vim pra Lisboa. Passar pela integração. Aeroporto de Lisboa. Um perrengue, aeroporto de Lisboa. A parte da minha casa preferida é?
Meu escritório. Uma viagem. Ai, Funchal, Ilha da Madeira. Olha. Meu lugar, assim, tem todo o meu coração aquele local. Mesmo? Olha, que legal. Ixi. Algum motivo? Eu Que... Ó, eu vou contar a verdade pra vocês. Eu sou bem esotérica. E aí, ano passado, eu fui convidada pra palestrar em Dubai. Neguei várias vezes e acabou que tudo conspirou pra eu ir. E eu tive que ir. Eu tinha muita crença de merecimento com viagem, porque meus pais sempre foram muito pobres. Eu nunca tive dinheiro, assim, pra viajar. A primeira vez que eu andei de avião na vida foi em 2018. Uau. E aí Uau. eu tinha muita crença de merecimento. Então, quando eu fui convidada para palestrar, eu tinha dinheiro para ir para viagem e eu fiquei falando que não queria. Não sabia explicar por quê. E aí eu conheci uma pessoa que faz uma coisa chamada mapa astrocartográfico, que ela pega o seu mapa astral e ela coloca no mapa mundi e ela fala os melhores lugares do mundo para você ir para potencializar coisas específicas na sua vida. E aí ela falou pra mim, olha, como você é uma pessoa muito focada em trabalho, carreira, visibilidade, eu iria pra Funchal, porque vai despertar muita coisa em você. E eu nem conhecia, eu nem sabia que Funchal existia, porque eu nunca tinha pesquisado sim. ativamente Aham. locais fora do Brasil pra passear. Ficou no meu coração isso. Quando foi no meio desse ano que a gente ia receber uma premiação aqui em Lisboa, calhou de ter um casamento de um amigo nosso na Alemanha, a gente falou, vamos ficar um mês lá. Eu falei, vamos, mas eu vou ficar uma semana em Funchal. Agora eu vou realizar meu sonho, porque ela falou que pra mim era muito bom. Eu tinha que ir pra Funchal, que quando eu fosse, muita coisa ia mudar pra mim. E foi bizarro. Assim, eu Gente, me que máximo. apaixonei pelo local de um jeito que eu não sei explicar. Tudo pra mim em Funchal foi incrível. A comida era maravilhosa. As A pessoas... comida é maravilhosa. Eu adoro aquela comida, Cara. aquela carne naquele espeto, Sim, meu né? Legal. Deus do céu, tudo vinha gostoso. As pessoas eram extremamente simpáticas. A água azul, o golfinho. Cara, foi Tudo. Tudo. a viagem pra mim. Eu estou apaixonada por Funchal. Funchal é meu top 1. Quantas vezes eu tiver que Que voltar pra lá, legal. voltarei pra Funchal. Gente, passa Atenção, o contato Funchal dela. é Portugal. É Funchal verdade aí, ó, a conexão. Passa o contato dela pra gente. Vou passar. Vocês vão amar. Eu fiz. Essa aí da resposta Funcionar. dela era uma viagem, né? Que foi Funchal. Tá. Eu fui perguntar outra coisa. Ah, tá. A gestão do Então, estou em casa e gosto de... Fazer carinho no meu gato. Ah, legal. Um arrependimento. Essa é... Não ter... Vou ser sincera aqui, um arrependimento recente. Não ter investido tão a fundo no meu relacionamento com Deus antes. Legal. E tenho vontade de... Transformar milhares de mulheres. O máximo que eu conseguir. E ver todas elas conseguindo dar o seu máximo potencial. Uma mania. Mania? Nossa, que engraçado. Eu não consigo lembrar uma mania minha. Gente do céu. Ah, uma mania. Vou considerar mania, né? Toda vez que eu me arrumo, eu falo que eu estou um absurdo de elegante. Amei! Boa! Legal. Ousadia é... Ser você mesma. Uma pessoa. Meu noivo. Meu hobby. Escutar música Um cheiro. do mar. Uma saudade. De ouvir meus pais contando histórias pra mim dormir. Ah, legal. E uma frase. Não importa em qual momento você esteja hoje, você consegue todos os dias se tornar a sua melhor versão, se assim você quiser. Boa! Obrigada! Agora, pera, deixa aí. Seus produtos, seus contatos. Se a pessoa, se for uma mulher, uma profissional que busca se comunicar melhor, como que você atende? Explica um pouquinho. Só buscar lá, @micarla, mas eu vou fazer uma coisa especial. Então, ó, topa tudo, né? Topa tudo. Se vocês forem lá no meu direct, mandarem #topa tudo, eu vou mandar um checklist especial
com 10 técnicas infalíveis para você ser visto como uma pessoa automaticamente mais carismática. Já que a gente falou disso hoje. E é de graça, tá? O checklist. Então é só ir lá, mandar topa tudo pra eu saber que vocês assistiram até o final. Topa tudo Portugal. Exato. Pronto. Pra eu saber que vocês assistiram tudo até o final, que eu vou mandar esse checklist pra vocês. Top. E é só me buscar lá nas redes sociais, @micarla. Você vai me achar. É bom que o nome é diferente, não tem esse negócio de Instagram da gente ter que botar underline, underscore. Maravilhoso, viu? meu sonho. Teve, viu? Por muito tempo. Não é? Tive, que não tinha Sério? @micarla Não disponível, tinha? não. Que isso, gente? Você acredita que tinha uma pessoa que tinha uma roupa, cara? Eu não tive. Eu tive que entrar com uma ação, pedir. Nossa, mas esse é o seu nome mesmo? Aham. É, né? Não é. Minha mãe não... foi. Não foi junção que a minha mãe fez. Nada. Ela conheceu o nome Micarla e quis colocar. foi. E eu gosto. Sim, é Entendi, diferente. é diferente. Tem gente que Aqui Você sabe que também aqui tu em teria Portugal- sérias sérias dificuldades. Você sabe que aqui em Portugal... Detalhe, né? O podcast acabou, mas só uma curiosidade, assim, já puxando gancho para Portugal. Aqui em Portugal, quando você vira mãe, pai, você não pode escolher o nome do seu filho. Você pode escolher, sim, mas dentro de uma lista. De uma lista. Por isso que aqui tem muitos Manuéis. Manuéis ou Manuels? Muitos Muitos Manuéis, muitas Catarinas. Muitos Pedros. Muitos Pedros, muitos Ruis, Vascos, Ruis. Nunos. Se você é estrangeiro, você tem a possibilidade, sim, de fazer diferente. Você entra com pedido e tal, mas não é assim. Ah, vou colocar o nome que eu quiser. Não é assim. Existem os nomes. E, para além disso, se você é empresário... Para fechar Não, agora pra minha com a série- família ia ser ótima, porque eu me chamo Micarla, minha irmã se chama Maquerle. Ia ser perfeito lá em casa, se o governo tivesse feito isso. Não, ninguém ia ter sofrido Maquerle. Olha, Maquerle. quanto diferente. Coitada da E sabe Maquerle qual o vindo pra pior? trabalhar em Portugal, tendo que dizer um se ela e-mail. quiser produzir conteúdo, ela não vai poder ter o @Maquerle, porque tem uma menina famosa no TikTok que se chama Maquerle. Tu acredita numa coisa dessa? Bota um underscore no Falei, final. né? mas nem pro nome diferente ter um resultado, um Porra, arroba, um né? negócio ali, É mesmo. cara. Cara, não, e assim, esse negócio de nome é muito louco aqui em Portugal, porque se você também quiser abrir um negócio aqui, uma empresa, existe uma lista de nomes, de razões sociais que É você verdade. pode escolher. Agora, pasme, os nomes. Só alguns exemplos, tá? Tem lá na internet, você pode navegar pela internet. Basta Você colocar vai no Google. chorar. Nomes de Incrível, empresas. jovial, raposa perigosa. Nesse nível. Abriu uma empresa chamada Raposa Perigosa. Tipo isso, tem de tudo. Como é que é? Chuta aí, fala aí. Tem Tem uma vários que nomes. eu nunca esqueci, era Eu fiz elefantes até um dourados. Elefantes dourados. Elefantes dourados. Tem Manhãs vários. incandescentes. Eu tenho uma cliente de estética que ela escolheu Borboletas incrível curiosas. jovial. É o quê? Borboletas curiosas. Incrível jovial. Incrível jovial. Enfim, você pode escolher o nome da sua empresa, mas você precisa entrar lá com o processo. Hoje em dia é online também, não tem custo. Antigamente tinha, então você consegue. Mas tipo, Atenção, se você quiser que a empresa seja um outro nome, você tem que pagar por isso. então, mas E fazer um não, pedido. Não, mas é isso que eu tô falando, não precisa mais. Ah, você é? pode. Precisava. Só faz o pedido. Se você for no balcão, pagava, né, pra ter o nome. Hoje em dia já é online, sai rápido, tipo, 3 dias depois, o nome que você escolheu. Mas esse nome, Que a lista você tava tem que ficando colocar 5 insustentável. opções. Você tem que colocar 5 opções. Porque eles são tão criteriosos que pode ser que a sua primeira, segunda, terceira não seja aprovada. É nesse nível. Então aqui, quando chega um Robilson do Brasil, as pessoas não é comum, entendeu? E é por isso que tem tanto Pedro, Manuel. Eles têm dificuldade de entender meu nome. Mas assim, como no mundo todo tem, aí E eu... a gestão do tempo aqui, ó. Hein, Micarla? A gestão do tempo aqui tá bombando, né? Mas vocês não me falaram hora. Exatamente. Normalmente é verdade. A gente não combinou falou isso. nada. A gente não combinou. Então eu vim Ó, com tempo. a gente quer agradecer a sua presença, adorei o papo, foi super Foi incrível, aprendemos, fiquei reflexiva, acho que isso é importante Muito também bom. te dar esse feedback, né, já que você é uma comunicadora. Realmente, suas palavras têm esse poder. Eu fiquei aqui impactada durante várias coisas que você falou, realmente gera reflexão, gera movimento, então parabéns. Muito prazer, porque a gente se conhece assim, mas é tão bom a gente conversar, né? Ai, Trocar essa muito. ideia. E gratidão pelo convite. Espero que, quem sabe, aí eu volte uma 4ª vez pra Lisboa. Pois né? mesmo. se muda logo, muda pra cá. E sábado a gente tá junto no Conecta Summit. sábado. Calma que eu sou sensível. Mas aí ele vai pro ar, já vai ter passado o Ai, Conecta. Não é ao é. vivo. Enfim. Mas pronto.
De Sábado qualquer a gente maneira, vai se tá lá. conecta com a gente. Combinado. Obrigada e até a próxima, Até né? a próxima. Vamos combinar. Até a próxima. Beijinho. Beijo, gente. Até Tchau, o próximo gente. episódio. Até o segundo. Se inscreva no... Peraí, gente. Se inscreva no canal. Segue Toca a o gente. sininho. Encaminha pro amigo Eu sempre que tem quis dizer interesse, isso. né? Nas descrições desse vídeo. Ative o sininho para receber as notificações. Encaminha o vídeo para aquela amiga que empreende, que quer buscar ter uma comunicação mais assertiva, no offline, também no online. Beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo.